Se eu posso ou não pregar para um católico? Eu for pregar para um católico, eu estou à procura de ganhar almas ou não? Para um espírita, eu estou à procura de ganhar almas ou não? Então, se o testemunho de Jeová é uma heresia, tanto quanto católicos e espírita, então, obviamente, se eu vou pregar para um testemunho de Jeová, eu estou pregando para ganhar almas. E se eu prego refutando as heresias do espiritismo, eu também estou tentando abrir os olhos das pessoas em relação às heresias do espiritismo. Então, nós temos que entender isso, nós temos que amadurecer para isso, amados, certo? E passar a olhar isso da forma correta, porque senão nós vamos estar sendo negligentes. Se nós olharmos, irmãos, eu não sou profeta, eu sou apenas um servo do Senhor. Mas se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, tá? Por exemplo, os livros proféticos, você já vai ver o que ali? Você já vai ver, por exemplo, Isaías, Jeremias, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Ageu, Zacarias. Você for olhar Elias, Eliseu, enfim, se você for olhar para a vida desses homens, né, que a Bíblia chama de profetas, o que é que você vai ver? Homens escolhidos por Deus para anunciar a sua verdade. Homens escolhidos por Deus para pregar a palavra e para chamar o povo ao arrependimento. Homens que Deus levantou num tempo de crise, num tempo de apostasia, num tempo de falsos profetas, num tempo de heresias, Deus chamou e escolheu para pregar a verdade. E para resgatar vidas, e para libertar pessoas. Então Deus fez isso, meus amados. Aí nós vamos, Deus fez no Antigo Testamento. Aí nós vamos para a Nova Aliança, o Novo Testamento. O que é que nós vemos? Nós vemos ali o Senhor Jesus expulsando quem comprava, quem vendia do templo, tá? Dizendo que não fizesse aquilo com a obra de Deus, que ela não era fonte de renda, não era fonte de lucro, a obra de Deus não era um covil de ladrão, de salteadores. Nós olhamos ali para Jesus de novo, em outro dos seus discursos, Mateus 23, e nós vemos ali Jesus censurando os escribas e fariseus ali no rosto, chamando eles de hipócritas, de raça de víboras, de cobras venenosas, veio em Mateus capítulo 8, se eu não me engano, ou em João, melhor dizendo, vemos Jesus chamando as pessoas de filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo. Então nós vemos Jesus censurando ali, repreendendo. Jesus chega a dizer, cuidado com a doutrina dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a doutrina dele. Então nós vemos sempre Jesus refutando ali as heresias do momento. Nós olhamos para as cartas apostólicas, é o que nós mais ouvimos falar. Inclusive a carta de Judas, que é uma carta fundamental para a igreja atual. Judas começa dizendo que ele ia escrever sobre a comum salvação, e agora Judas disse se fez necessário escrever e alertar o povo sobre os falsos profetas e sobre os falsos mestres que estavam se levantando naquela época. Você vê as cartas de Pedro, as duas epístolas que Pedro escreveu, em todas as duas ele alerta o povo enquanto aos falsos profetas e aos hereges que iam entrar no meio da igreja. Inclusive ele chega até a dizer que alguns iam fazer da obra de Deus uma fonte de lucro, né? Iam vender, iam negociar a palavra de Deus e fazer negócio do povo de Deus. Você vai para as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, você vê João repreendendo a igreja, alertando a igreja quanto os falsos profetas, falsos mestres, até mandando pôr à prova os espíritos, né, os homens que estão aí pregando a palavra e não aceitar a pregação, qualquer tipo de pregação. Você vê as 13 cartas de Paulo, 13 cartas paulinas, você vê em quase todas as cartas de Paulo alertando os irmãos quanto as falsas doutrinas. Você vê Paulo falando disso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, dizendo que ele não é falsificador do evangelho como muitos. Você vê Paulo falando disso na carta aos Gálatas, quando Paulo diz que ninguém pode pregar outro evangelho, tá? Se pregar outro evangelho além do que os apóstolos pregaram, que seja amaldiçoado. Nós vimos ali carta de Paulo a Timóteo, alertando Timóteo sobre os falsos profetas das heresias, carta de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, tá? E também aos Efésios, Paulo alertando em dado momento sobre os falsos profetas, sobre heresias. Você vê até em Atos, no livro de Atos, a luta dos apóstolos contra falsos profetas, contra pessoas que não queriam que a verdadeira doutrina fosse anunciada. Então, assim, é algo muito forte. Você vê Paulo escrevendo a carta apostólica para Timóteo. Em todas as duas cartas, Paulo vai dando mandamento a Timóteo, orientação a Timóteo, tá? Como ele tem que se conduzir na igreja, inclusive alertando Timóteo em relação aos falsos profetas, como ele tem que se conduzir para com eles. E também quando você vê Paulo escrevendo para Tito, logo na primeira epístola, de cara, Paulo já diz que tem muitos homens aí entrando em casas, pregando o que não convém, por ganância, torpe, e enganando pessoas.
Então você vai ver o Evangelho, né, o Novo Testamento, nós dizendo a Nova Aliança, repleta de cartas alertando a igreja sobre os falsos profetas. Em algumas, Paulo chega a dizer o nome, ele cita Emineu e Fileto, e ele cita Alexandre Latoeiro, e cita o nome de outras pessoas que estão deturpando a palavra. Então, é uma prática apostólica, é uma prática que já vem da igreja primitiva, da primeira igreja, alertar o povo de Deus quanto às falsas doutrinas, quanto aos falsos mestres. É uma prática, a igreja praticava isso, e nós não podemos, irmãos, ser omissos quanto a isso, tá? Nós temos que levar isso a sério, e temos que ver realmente, porque isso está acontecendo nos dias atuais. Mas há falsos profetas também chamados adventistas do sétimo dia, há falsos profetas também chamados mormons, há falsos profetas também chamado teologia neopentecostal, há falsos profetas também dentro da teologia pentecostal, há falsos profetas, há deturpadores da palavra até mesmo dentro da teologia reformada. Não pode ficar de braço cruzado e ver isso acontecer, não, deixa, não. Tudo bem, vai acontecer, vai. Mas que a gente vai alertar o povo quanto a isso, isso é um dever nosso. É por isso que eu sempre digo, nós não estamos pregando para receber aplauso, não estamos pregando em busca de elogios, não estamos pregando para ficar famosos, porque se fosse para pregar para ficar famoso, a estratégia, né, seria o quê? Fazer o que eles fazem. Se olha para esses hereges de hoje, eles têm milhões de seguidores. Então, se a gente quer ficar famoso, vamos imitar eles. Vamos fazer o que eles fazem, porque aí a gente vai estar perto aí da fama como eles estão. Mas o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é servir a Cristo, é servir a sua igreja e anunciar a verdade de Deus com verdade, com simplicidade, com sinceridade, como ela é. Nosso ministério tem um chamado de combater heresias, de combater falsas doutrinas, e nós não podemos simplesmente deixar essas coisas aí como se nada estivesse acontecendo. Isso é algo muito sério, isso é algo muito grave, e nós precisamos sim, tá, falar sobre isso, precisamos sim mencionar sobre isso, nós não podemos omitir. Infelizmente, muitas pessoas, né, ficam aí falando, nós não podemos julgar, vá pregar o evangelho, vá ganhar almas. E eu quero dizer, meu amado, que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o evangelho e indo à procura de ganhar almas.